Você está estudando fisiologia respiratória e está difícil entender a diferença entre espaço morto anatômico, alveolar e fisiológico? Se você quiser entender bem tudo isso, eu recomendo que você busque um café e fique comigo até o final do vídeo, porque a gente vai abordar em detalhes cada um desses conceitos. Então, bora para a aula? Antes de começar a falar de espaço morto anatômico, alveolar, fisiológico, a gente precisa fazer aqui uma revisão de anatomia e fisiologia respiratória. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar o que é ventilação. A gente mede a ventilação total, ou seja, todo o ar que a gente respira, em litros por minuto. E a gente consegue fazer essa avaliação com uma continha bem simples, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória. O volume corrente é de mais ou menos meio litro e a frequência de 12. Esse volume corrente é o volume que a gente respira normalmente. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre volumes e capacidades pulmonares, a gente já tem um vídeo sobre isso, está aparecendo aqui em cima. E a gente tem que esse valor é de 6 litros por minuto. Então, normalmente, a gente respira aí 3 garrafas PET de 2 litros por minuto, tudo bem? Porém, a gente tem que desses 6 litros, mais ou menos 30% é, entre aspas, desperdiçado no espaço morto anatômico. Então veja que aqui a gente tem uma figura representando, né, a nossa via aérea superior, nossos pulmões. Então quando a gente puxa o ar, a gente tem mais ou menos 30% do ar que a gente expira, ele fica nessa parte superior. Nessa parte superior aqui, traqueia, via aérea superior, a gente não tem alvéolo, a gente não tem troca. E a nossa ventilação, ela acontece para levar o oxigênio lá para o alvéolo para ele trocar com o capilar e levar o oxigênio para as nossas células. Então, se eu tenho um ar, um volume de ar aqui que não faz nenhuma troca, a gente fala que ele está em um espaço morto. Por quê? Porque ele não está fazendo o papel dele, que é fazer essa troca. Então veja aqui que a gente tem aquela diferença da nossa fisiologia respiratória entre a zona condutora e aqui a zona respiratória de fato. Então na zona condutora, traqueia, brônquio, bronquíolo e até bronquíolo terminal, onde a gente não tem alvéolo, eu só estou lá conduzindo o ar até a zona respiratória. Na zona respiratória, eu começo a ter os alvéolos, aqui nos bronquíolos respiratórios, sacos alveolares e ductos alveolares. Então, o ar que passa pela zona condutora, ele não faz nenhuma troca gasosa. Por isso que a gente fala que ele está em um espaço morto anatômico, que por causa da anatomia de onde ele está, aqui não tem alvéolo, ele não vai fazer nenhum tipo aqui de troca gasosa. Tudo bem? E a gente tem a ventilação alveolar, que é o que realmente importa para a gente, pensando aqui na troca gasosa. Então a gente tem aquela mesma figura, só que aqui, agora a gente está detalhando um pouco mais o que acontece no alvéolo. Quando a gente puxa o ar, a gente leva o oxigênio até o alvéolo. Do alvéolo, ele vai fazer a troca aqui para o capilar. E aí vai para o nosso corpo levar oxigênio para qualquer tecido que precise. E a gente deixa o CO2 aqui, que vai sair no alvéolo também, e vai sair na nossa expiração. Então, quando a gente puxa o ar, a gente puxa o oxigênio, e quando a gente solta o ar, a gente solta o CO2. Então, para que ocorra a ventilação alveolar, eu preciso do alvéolo e preciso do capilar. Se eu só tiver o alvéolo, mas não tiver o capilar, aí não adianta nada. E a gente vai ver que isso é bastante importante para entender esses conceitos. Tudo bem? Então a nossa ventilação aqui, a função dela é ficar renovando continuamente esse ar que está aqui para ele fazer a troca com o capilar. Preciso dos dois, preciso do alvéolo e também preciso aqui do capilar. E aí a gente vai ver essa figura que ela vai mostrar para a gente o que é e como é mensurado o espaço morto anatômico. Porque eu já falei para vocês que o espaço morto anatômico é aquele local onde a gente tem o ar, mas a gente não tem alvéolo. Então é só uma zona de condução. Realmente é isso, mas a gente consegue aprofundar mais esse conhecimento, porque quando a gente aprofunda, isso vai ser melhor para a gente entender o que é o espaço morto fisiológico e o espaço morto alveolar.
Então, nessa figura, eu vou mostrar para vocês um método de mensuração desse volume morto anatômico, desse espaço morto anatômico, que vai ajudar a gente a entender todo esse resto do processo, beleza? Então, vamos lá. Aqui a figura está completa, a gente vai passo a passo. Isso daqui é chamado de método Fowler, né, por causa do pesquisador que fez esse trabalho aqui, e a gente vai entender como é que ele conseguiu mensurar esse espaço morto anatômico. Então, primeira coisa, o que tem nessa figura, né? Aqui a gente tem um pulmão, né, mostrando aqui a parte alveolar, o espaço morto anatômico, ou seja, a zona de condução, e dos lábios para fora a gente tem aqui, ó, a parte de fora do corpo, tudo bem? Então, o que ele fez para medir isso? A gente sabe que no nosso ar ambiente a gente tem nitrogênio. Então, se a gente avaliar o nitrogênio que a gente expira, vai ter mais ou menos aqui 75%. Então, ele pegou uma pessoa, pediu para ela expirar totalmente, então soltar todo o ar até a capacidade residual funcional. Só que na hora que a pessoa fosse respirar de novo, inspirar, que ela fosse puxar o ar, ela ia puxar só oxigênio puro, que não é o que tem na nossa atmosfera, né? Mas para título aqui de estudo, essa pessoa ia puxar oxigênio puro. Então veja que ela soltou todo o ar, tinha 75% aqui de nitrogênio e agora ela vai puxar oxigênio puro, tudo bem? O que vai acontecer? Quando ela puxar esse ar, esse volume aqui de mais ou menos 500 ml, que é o nosso volume corrente, vai entrar todo esse 500 ml, porém veja que essa parte aqui, ó, do espaço morto anatômico, ela vai ficar aqui, certo? Aqui, ó, eu não tenho nenhuma troca, tudo bem? O oxigênio que entrar aqui com o alvéolo, o que vai acontecer? Ele vai se misturar com o nitrogênio. Então, eu vou ter uma parte de oxigênio puro, porque a pessoa inspirou oxigênio puro, e outra parte aqui de oxigênio misturado com o nitrogênio, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Então, a partir do momento que a pessoa puxou o ar, eu tenho oxigênio e nitrogênio misturado lá no meio, e o oxigênio puro que não teve nenhuma mistura, porque ele não chegou lá na área de troca. E aí que está o X da questão. A pessoa agora vai expirar. O que acontece quando a pessoa expira? Quando ela soltar o ar, os primeiros 150 ml aqui, ó, ele é de oxigênio puro, ele não tem nitrogênio. Então, essa área aqui, esse volume, ele ficou só em contato com a zona condutora, não teve nenhuma troca. Então, quando você puxa o ar, esse ar final, ele nunca vai fazer parte da troca gasosa. E quando você solta o ar, esse primeiro ar que está saindo, ele vem cheio de oxigênio, porque ele nem entrou, ele não fez nenhuma troca. Então, por isso que a gente fala que ele é um espaço morto, porque ele não vai fazer a troca, ele não vai fazer a função que realmente a respiração tem. E aí, depois desses 150, vai vir um monte de ar misturado aqui, de oxigênio e nitrogênio, porque esse realmente estava lá fazendo a troca gasosa. Então, aqui o ar ele vai se misturar. Uma questão interessante, a gente pensa nesse espaço anatômico aqui, como espaço morto anatômico, como a nossa via aérea superior, a nossa traqueia. Então, por causa do tamanho dela, ela tem aqui mais ou menos 150 ml. Mas pense que você, por exemplo, vai entrar numa piscina, uma piscina funda, e você vai abaixar ali, ó, 3 metros embaixo da água. E você vai pegar um snorkel, um cano, e ele vai subir até a superfície e você vai respirar só por ele. Agora que você já viu essa parte aqui, você acha que isso daria certo? Não daria. Porque a hora que você puxar o ar, que ar que vai entrar no seu pulmão? Esse que estava ali no cano, no snorkel, certo? A hora que você soltar, esse ar vai até o snorkel também, porque ele é muito comprido. Então ele não vai sair lá para cima da água, fazer a troca e voltar. Então uma pessoa que tem um snorkel assim tão comprido, é como se ela tivesse um espaço morto muito grande. Então, em algumas respirações, a pessoa ia acabar puxando o ar que ela solta. Então, ela puxa o ar que estava no snorkel e a hora que ela solta, ele vai para lá. Quando ela puxar o ar, é aquele mesmo, entendeu? Então, isso daqui é uma coisa bem legal para a gente entender essa parte aqui do espaço morto anatômico. Se isso daqui fosse muito comprido na gente,
a gente não ia conseguir respirar, porque aí o ar, a gente não ia conseguir utilizar todo esse ar de 500 ml. Imagina se fosse 400 de espaço morto, aí a gente não ia conseguir respirar. Mas a traqueia tem o tamanho certinho, a via aérea superior tem o tamanho certinho. Então, como que ele avaliou, mensurou essa parte do volume? Aqui, ó, nessa linha vermelhinha, é a quantidade de nitrogênio. Então, ele está avaliando o nitrogênio expirado e aqui a pessoa está soltando o ar. É aqui, ó, nessa figurinha. A pessoa, a hora que ela vai soltar o ar, ele está medindo a quantidade de nitrogênio que sai. Lembra que no começo era só oxigênio puro? Então, ó, no começo não tem nitrogênio nenhum. De repente, opa, apareceu o nitrogênio que vai sair ali na expiração. Então, ele consegue, por essa área aqui, ó, onde não teve nenhum nitrogênio, avaliar o volume do espaço morto, né? Aqui tem a equação, a gente não precisa se aprofundar nisso, é só para a gente entender o conceito, mas eu consigo, de acordo com essa área, avaliar então qual o tamanho do espaço morto anatômico da pessoa. Porque no começo não vai sair nenhum nitrogênio, depois sai. Então, quando sai, é quando o ar está vindo lá dos alvéolos. Tudo bem? Então, o método Fowler aqui, ele avalia esse espaço morto anatômico. Aqui, de novo, uma figura, relembrando tudo, só para a gente resumir. Puxou o ar, oxigênio puro, aqui. Ele entra, né, fica um pouco aqui, ó, que não se mistura, o resto mistura. A hora que vai sair, a primeira parte ainda é oxigênio puro, porque ele não fez a troca, e o que vem na sequência é nitrogênio. Então, quando eu meço, a hora que começa a sair o nitrogênio, eu sei que tudo que veio antes ficou em um espaço morto anatômico. E aí, a gente tem o método de Bohr. O método de Bohr também consegue avaliar o espaço morto anatômico, só que ele faz coisinhas a mais, que a gente vai entender aqui. Só que antes de explicar esse método Bohr aqui, eu queria dizer que se você está gostando do vídeo até agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos que estão aí, vão fazer prova, ou que você acha que vai gostar desse assunto, porque isso me ajuda bastante a continuar gravando vídeos no YouTube aqui para vocês, beleza? Então, se você já se inscreveu, já deixou um like, já compartilhou, toma um golinho de café e vamos continuar aqui para a aula. Então, agora a gente vai ver o que o método Bohr faz. Na verdade, o método Bohr ele é muito parecido com o Fowler, só que ao invés de medir nitrogênio, ele mede CO2, tá? Então, ele vai conseguir mensurar o quanto de CO2 está saindo. O Fowler media nitrogênio e isso vai fazer toda a diferença para a gente. O princípio é exatamente o mesmo. A gente só vai entender o que vai dar de diferente por causa do CO2. Então agora, ó, a pessoa está lá no final da expiração, ela vai puxar um ar que não tem nenhum CO2, não tem nada de CO2. E a gente sabe que lá dentro, no nosso ar alveolar, tem CO2, porque a gente está produzindo aqui no nosso corpo. Então, a hora que a pessoa puxar esse ar, vai entrar aqui ó, o ar que não tem CO2. O que entrar lá no alvéolo vai se misturar, só que vai ficar aqui ó, uma parte no espaço na via condutora, na zona condutora, que não tem CO2, porque a hora que a pessoa inspirou, ela estava inspirando qualquer composto ali que não tinha CO2. O que vai acontecer? A hora que a pessoa expirar, esse primeiro volume não vai ter nenhum CO2, tá? E o resto vai começar a apresentar o CO2. Veja, a gente só trocou o nitrogênio pelo CO2 até agora. Só que por ser o CO2, isso vai nos dar um dado a mais, que a gente vai entender agora. Lembra que nessa figura ele avalia a hora que começa a aparecer o nitrogênio? Aqui ele avalia a hora que começa a aparecer o CO2, porque a gente viu que ele estava mensurando o CO2. Então, com o método de Bohr, ele consegue também avaliar o espaço morto anatômico, porque a pessoa vai soltando ar, soltando, opa, apareceu o CO2, então significa que tudo que veio antes, ali ó, é a parte aqui do espaço morto anatômico, e depois vem o espaço morto, e depois vem o CO2, então quer dizer que ele estava na área de troca gasosa. Só que o que pode acontecer? Em alguns casos, a gente sabe que, eu até falei nessa aula,
que para que eu tenha a troca gasosa, eu preciso do alvéolo com os gases e do capilar com o sangue. Se eu tiver algum comprometimento no meu pulmão, onde o capilar está comprometido, então eu tenho uma embolia, alguma coisa que está travando o sangue, o que vai acontecer quando o ar chega no alvéolo? Ele não vai fazer nenhuma troca. Então ele chega até o alvéolo, se ele não encontrar sangue, ele volta para trás, do mesmo jeito que ele foi. Tudo bem? Então, isso é uma alteração na relação ventilação-perfusão, que se você quiser aprofundar, também tem um vídeo sobre isso. Mas pense que para que a troca aconteça, eu preciso de ar no alvéolo e sangue no capilar. Só que quando eu tenho esse problema no capilar, o ar vai até lá e volta do mesmo jeito, que é o que está mostrando nessa figura. Veja aqui, ó, nesse caso, a pessoa começou a inspirar, não tem o CO2. Quando ele aparece menos. Por que apareceu menos? Porque esse ar que chegou até o alvéolo, mesmo chegando até o alvéolo, ele não conseguiu fazer muita troca. Então ele está voltando meio que do mesmo jeito que ele foi. Ele não está voltando com bastante CO2. Se eu tenho um espaço no alvéolo que não está funcionando, isso se chama espaço morto alveolar. Tudo bem? Então, quando eu avalio aqui o CO2 e eu tenho aqui uma área onde eu não estou conseguindo fazer essa troca, isso significa que eu estou com um espaço morto que está no alvéolo e não está fazendo a troca. E a gente sabe que se está no alvéolo, deveria. Então, quando eu consigo avaliar o CO2, eu ainda tenho mais essa sensibilidade aqui. Então, o que é o espaço morto fisiológico? Já falei do espaço morto anatômico e aqui o espaço morto alveolar. Em uma pessoa saudável, o espaço morto fisiológico é a mesma coisa que o espaço morto anatômico. Ou seja, a única área onde a gente não vai ter troca gasosa é na zona condutora, que é normal. Só que uma pessoa que tem algum comprometimento pulmonar, ela também vai ter um espaço morto alveolar, como eu mostrei para vocês. Então, o espaço morto fisiológico, cuidado para não confundir, espaço morto fisiológico é o espaço morto anatômico mais o espaço morto alveolar. Geralmente, em pessoas saudáveis, só tem esse aqui, o fisiológico é igual ao anatômico e está tudo certo. Só que, se uma pessoa tiver alguma patologia, a gente tem também esse espaço morto alveolar aqui. A gente viu que o espaço morto é avaliado, é mensurado pelo método de Fowler, tudo bem? E o método de Bohr, ele avalia tanto o anatômico como o espaço morto alveolar, como eu mostrei para vocês. Então, o método de Bohr consegue avaliar toda essa parte aqui. Então, se você entendeu que o espaço morto anatômico é aquela parte de zona condutora e que geralmente pessoas saudáveis têm apenas o espaço morto anatômico e que o espaço morto fisiológico é quando o alvéolo também para de funcionar, e aí a gente consegue avaliar isso lá pelo método de Bohr, se você entendeu tudo isso, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais!